Tela título: A Gênese do Homem do Fim do Mundo. Esse preconceito contra a Na população tela, do Nordeste, no episódio anterior, ele está de mãos dadas com o preconceito no canto inferior que se direito, tinha com um relação intérprete à de mão Libras obra traduz o negra. conteúdo. Então, ser branco ou ser reconhecido como branco é fundamental para ter um espaço político, social, econômico nesse país. O nordestino é, por si só, extremamente misturado, né? Alimentou ainda mais esse desejo de dizer mesmo que o nordestino é alguém que é incapaz. E é incapaz por quê? Porque ele é misturado. Ele é muito misturado, ele é muito miscigenado. A ideia de uma limpeza social, vamos dizer assim, né? Infelizmente, ela se mantém até hoje. Na tela, episódio 3. A seca definidora da região. Outro fator super importante do século XIX, que vai marcar essa história profundamente, é Na que tela, quando a Otávio cana-de-açúcar Santiago, começou pesquisador. a viver a sua improsperidade, começou a ter seus dias difíceis, houve também um deslocamento das atenções que estavam concentradas no litoral da região que veio a ser Nordeste depois, para o interior dessa mesma região. É quando nós vamos deixar de ver o Nordeste do açúcar como protagonista para observar o protagonismo agora dos algodoais, da pecuária. Então o Nordeste deixa de ser o Nordeste ainda norte. É bom que se diga isso porque ele só vai se firmar como Nordeste anos depois, né, no início do século XX. Mas é quando a gente vai ver essa região deixando de ser protagonizada pelos senhores de engenho para ser protagonizada pelos coronéis. Isso significa que o interior do Nordeste estava mais ocupado, né? Estava mais povoado. E por essa razão, né, e pela exploração econômica que agora existia no interior, que antes não existia tanto, por essa razão passou-se a documentar mais o fenômeno das secas. Primeiro, as secas, que a pior Na é de tela, 77, Alexandre Rocha, 78, historiador. são secas devastadoras, assim, de pessoas caminharem e pessoas derrubadas no chão, porque não tem como ajudar. Alguém da família ficar para trás, porque, olha, não vou conseguir... Ninguém sobrevive se for te ajudar. É cena de que a gente só vê em filme de guerra. Os relatos são terríveis, assim, de lugares inteiros devastados com isso. Que é uma seca em que calcula-se que pode ter morrido até 500 mil pessoas entre a Bahia e o Piauí, não é? Que é uma catástrofe. Imagine o que é isso no século. Quer dizer, quando morreu 500 mil da Covid, foi um grande impacto. E foi no Brasil inteiro. Você imagina isso no século XIX. Né? Então, claro que as estatísticas são bastante precárias nesse momento. Né? Há cálculos muito divergentes, mas houve uma mortalidade imensa, né? Causada não apenas pela fome e a sede, mas pelas várias epidemias, né? Que ocorreram. A grande Foto seca de insépia de uma criança esquelética com a barriga inchada, nacionalizou sobreposta o a fenômeno textos e como criou uma horror. associação direta entre Dois desenhos parte em do preto e norte, branco a mostram as figuras de homens estiagem e suas famintos com costelas fragilidades. aparentes. Mais Um mapa tarde, antigo esse exibe as marco províncias do ajudou a norte. distinguir um território específico do norte como Nordeste. A Em seca seguida, de 1877 um close-up extremo de terra foi, seca e portanto, rachada. definidora na construção da ideia de região. E aí o Nordeste ele é só pintado, né, da seca. E a gente hoje sabe que não é só isso. A gente começa a ter uma ideia de um grande problema e um problema que passa a ser encarado como generalizador e generalizante e redutor. Quer dizer, o que antes se associava à prosperidade do açúcar, agora passa a ser profundamente associado às consequências e mazelas da seca, aos flagelos da seca e à onda dos retirantes. Essa grande seca ela é determinante nesse processo porque a partir dela se tem uma cobertura midiática nunca vista antes no Brasil. Agora também porque os jornais estavam desenvolvidos nessa época. A gente está falando aí de final de império, existia uma relativa censura, mas os jornais existiam. E existiam inclusive com interesses de serem monárquicos ou serem republicanos, quer dizer, o jornal já nascia declarando qual posição tinha em relação a esse assunto. E claro, os assuntos também eram tratados de modo que fosse para fazer valer essa linha editorial. Então a gente tem aí uma exposição enorme dessa grande seca, né, que passa a virar uma questão conhecida no Brasil todo, e o Nordeste, ainda Norte, muito estampado nesse sentido. Quando ele vai ser definido, né, basicamente ele é definido a partir da seca. Na é tela, a área Durval de Muniz, de historiador. da seca que vai servir para separar o norte do nordeste, porque antes era tudo norte. Então, quando é preciso distinguir
o norte do nordeste, o que vai distinguir? A natureza, o clima, né? Quer dizer, enquanto a Amazônia é a floresta amazônica, o clima equatorial, aqui você vai ter o semiárido, a caatinga. Até por isso o sertão e a caatinga se tornam uma espécie de metonímia do Nordeste. Falou em Nordeste, lembre-se logo de sertão e lembre-se logo de seca, caatinga, né? Quando o Nordeste é mais complexo e variado do ponto de vista das paisagens, do ponto de vista, né, mesmo climático. Mas a Capas de seca de livros são exibidas. Os 1877 retirantes não marcou o de José do Nordeste Patrocínio apenas pela sua ocorrência e exposição. e A Dela Fome, também de nasceu uma Rodolfo literatura Teófilo. voltada para o tema e um dos Fotos em preto fenômenos e branco mais de Lampião, decisivos na Maria construção Bonita e seu da bando ideia de Nordeste, cangaceiros posam o armados. cangaço. Então, o José do Patrocínio, que é um jornalista do Diário de Notícias, vem ao Ceará cobrir a seca, né? E lança logo no ano seguinte da viagem dele, em 1879, o livro Os Retirantes, que inaugura essa chamada literatura das secas, né? E aí você vai ter o Rodolfo Teófilo, que é um médico cearense, que também vai lançar um livro chamado A Fome, não é? Você vai ter Aves de Arribação, do Antônio Salles, você vai ter, né, o livro do Domingos Olímpio, né, Luzia Homem. Então, uma série de obras que vão, não é, explorando esse imaginário da seca. A grande seca de 77 também vai fazer surgir o cangaço. O cangaço que lá na frente vai se manifestar aí no seu auge nos anos 20, nos anos 30, com figuras como a de Lampião, ele tem suas raízes aí nessa grande seca de 77. E esse é um capítulo assim que a gente não pode deixar de olhar, porque o jornalismo estava em alta, os jornais estavam se desenvolvendo, as coberturas estavam acontecendo, e aí mais uma vez essa porção de Brasil aparece na vitrine nacional como essa região que tem algumas coisas muito particulares, e uma delas seria esse banditismo social como vocação, né? A ideia de que as pessoas normalizavam essa violência no campo, e isso é outro fator que foi agregado a essa imagem do nordestino no imaginário nacional. Nessa Fotos mesma antigas de época, avenidas enquanto largas, o Brasil arborizadas sulista e com tentava prédios se de estilo firmar europeu. como um novo centro do poder, a parte Desenho do do norte, Arraial de que mais Canudos, tarde seria um chamada denso de aglomerado de Nordeste, casas simples em um ganhava morro. novo espaço na imprensa. Uma Dessa foto em vez, sépia por conta mostra de um uma multidão, conflito que muitos marcou sentados no chão. profundamente a região. A gente tem um episódio muito marcante e determinante na construção da imagem do nordestino na cabeça do brasileiro, que é a Guerra de Canudos. Isso porque o jornal O Estado de São Paulo vai escalar um correspondente para ir até o interior da Bahia e reportar Canudos, e esse correspondente faz esses artigos enviados ali diariamente, esses despachos do fronte, como eram chamados, né, 1898, quando acontece a Guerra de Canudos. E esses artigos, eles têm um impacto absurdo nos jornais, porque era uma cobertura quase de folhetim do que acontecia ali no interior da Bahia, e que colocava esse sertanejo do interior baiano como uma pessoa inferior no seu intelecto, inferior na sua forma, exatamente por ser de uma excessiva mestiçagem. Justamente o que se condenava nesse Brasil eugenista e racista. E esse correspondente era ninguém menos que Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, que em 1902 lança Os Sertões, livro que abriu o caminho para ele entrar na Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, não há como se pensar que esse caminho não era seguido de aplausos. Você tem essas elites, portanto, elas vão se utilizar do discurso regional e da região para defender seus privilégios, né? Quer dizer, eu costumo dizer que as nossas elites, elas optaram pela miséria. Elas optaram por viver da exploração da miséria, no duplo sentido, explorando a miséria localmente, explorando os pobres localmente. E, ao mesmo tempo, essas elites optaram por viver do discurso da miséria. Então, o tempo todo, esse discurso do coitadinho, do pobrezinho, que eram discriminados, que o Estado discriminava. O discurso da seca, ele serviu para isso. A seca servia de desculpa para você reivindicar o que interessava às elites em cada momento. Então, se num determinado momento as elites se interessavam por estrada de ferro, as estradas de ferro iam resolver o problema da seca. Se elas se interessavam por estrada de rodagem, as estradas de rodagem iam resolver o problema da seca.
É aí que os deputados e senadores das províncias do então Norte e hoje Nordeste vão somar forças e fazer frente no Congresso Nacional para fazer valer os seus interesses. É justamente aí que nasce o tal termo indústria da seca, que parece nivelar toda e qualquer ação em favor do Nordeste como uma ação que deve ser questionada ou que deve ser analisada com lupas. É um termo problemático porque nivela toda e qualquer ação em favor da população sertaneja nordestina como uma ação que pode ser eleitoreira, que deve ser questionada. Isso é muito ruim. Essa noção de Na tela, Pedro Nicásio Souto, ela historiador. é bastante aclamada por esses deputados. Uns afirmando do Centro-Sul e os daqui tentando mitigar algum tipo de benesse para cá, né? Para a ideia dessa indústria da seca, né? Então precisa desenvolver o Nordeste. Isso obviamente vai ganhar mais fôlego no decorrer da República, né? No decorrer da República que isso vai ganhar mais fôlego ainda, aí vai surgir a Sudene, outros organismos, né? Outros meios de desenvolvimento dessa indústria, né? Mas aí mais já para o século XX, já para metade do século XX em diante, né? A ideia da transposição, por exemplo, do Rio, São Francisco como um meio, isso não é novo, né? Embora isso tenha acontecido agora, isso é antiguíssimo, né? Então havia essa discussão já desde muito tempo, desde a época do Império, por exemplo. Você já tem essa discussão, mas só agora você conseguiu. É algo que acompanha a história, a história do Brasil por muito tempo, né? A seca, antigo, um fenômeno natural, passou a ser exposta e politizada. E nesse processo, uma nova região se desenhava. Só que a novidade geográfica não vinha acompanhada de atributos positivos. Pelo contrário, consolidava-se a imagem de um espaço vulnerável, cada vez mais cristalizado no imaginário nacional. Mas qual era o problema disso? É que nacionalmente, mais uma vez, o que o Brasil consumia do Nordeste enquanto informação eram informações sobre as secas, os flagelos, os retirantes. Mais uma vez, a narrativa que aparecia sobre o Nordeste, que era associada à região Nordeste, era essa narrativa única, engessante, de que lá só havia a seca e nada mais. Excluindo aí o Nordeste, o interior do Nordeste em períodos de fartura, o próprio litoral, as cidades maiores, a elite intelectual, a produção intelectual do Nordeste, que já existia, era muito forte. E aí o recorte fica sendo sempre esse da seca. Ganha para presidente da República tela, no Epitácio próximo Pessoa, episódio. um paraibano, quebrando aí essa troca que existia entre São Paulo e Minas Gerais. Epitácio Pessoa vai chegar à presidência e vai olhar para o Nordeste. Então ele define no papel o que veio a ser Nordeste. A palavra Nordeste vai aparecer oficialmente a primeira vez, né, no decreto de 25 de dezembro de 1919, quando o presidente Epitácio Pessoa, que é o único presidente dessa área do país na Primeira República, que é completamente dominada por São Paulo e Minas Gerais, né, ele vai criar um programa de obras contra as secas. É claro que essa mudança de direção dos recursos que agora iriam chegar no Nordeste causaram sentimentos. E isso foi reverberado nas ruas, no Congresso Nacional e na imprensa paulista.